Venho aqui comentar com um pouco mais de detalhes do rebaixado Corinthians, né? Time que já tinha caído para a Série B, mas que não caiu. Pelo contrário, conquista sua 9ª vitória consecutiva nessa reta final do Campeonato Brasileiro. Corinthians que foi a Porto Alegre enfrentar o Grêmio e conseguiu uma bela vitória. O placar de 3-0 sim reflete o que foi o jogo. Vou contar com um pouco mais de detalhes para vocês aí. Mas antes de tudo, curta o vídeo, deixa o like e compartilhe, tá bom? Bom, vamos lá. O Corinthians entrou com basicamente o mesmo time que entrou nos últimos jogos, tá? A exceção foi Gustavo Henrique, que estava suspenso, então Kaká foi o escolhido, até porque o Corinthians não tinha mais nenhum outro zagueiro. O Félix Torres está lesionado, né? Então o Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Kaká e Bidu, Ranielli, que mais já tomou a posição do Martinez, né? De um lado Carrillo, no outro Bidon, Garro, Memphis e Yuri. Corinthians que começou claramente aí muito motivado em, além de fazer essa 9ª vitória, de tentar consagrar o Yuri depois de um ano de tantas críticas, né, que ele tinha chances de ser o artilheiro do campeonato, né? Bom, Corinthians toma mais iniciativa do jogo. O Grêmio apresenta várias deficiências técnicas, na minha opinião, né? Um time que realmente justifica a colocação final nesse Campeonato Brasileiro, tá? O Corinthians começa já a empilhar chances, tem um chute do Yuri Alberto de fora da área no começo, depois o Memphis tem um belo chute de fora da área, quase pega o goleiro, faz um gol de cobertura, né? O Mateuzinho também, tem uma hora que o Corinthians chega pela direita, o Mateuzinho dá um chute cruzado, passa perto do gol, e o Grêmio foi chegar lá perto dos 40 minutos, né, com um chute do Diego Costa, né, e depois no decorrer da jogada ainda tem uma finalização do Reinaldo, que o Hugo Souza também repete uma defesa, e foi isso que o Grêmio fez no primeiro tempo, né? E logo depois desse lance, o Corinthians tem um pênalti, tá, cometido pelo Jeromel, que foi homenageado, né, porque ele encerrou a sua carreira, fez um pênalti no Yuri Alberto. O Yuri Alberto converteu. Naquele momento o Alejandro do Vitória estava à frente na artilharia, então o Yuri Alberto converteu esse pênalti, empatou, e acabou que os dois foram os artilheiros do campeonato, né? Enfim, voltando ao jogo, o primeiro tempo encerrou Corinthians 1-0, jogando bem, jogando tranquilo e com muitas boas perspectivas ainda para o segundo tempo. Na volta do segundo tempo, o Grêmio já começa a ficar um pouco mais, né, no campo de ataque do Corinthians, começa a ter algumas chances, né? Tem um chute cruzado do Reinaldo, tem um outro lance também dentro da área que eles chegam, mas logo o Corinthians começa a retomar, né, o ritmo do primeiro tempo, e aí começa também a ter mais chances, né? E aí o time do Grêmio não oferece muita resistência. O Corinthians que chega ao segundo gol por volta dos 40 e poucos minutos. O primeiro gol de Charles, né, com a camisa do Corinthians. Um lance que Romero, que entrara no segundo tempo, faz um belo cruzamento. Charles desvia de cabeça, faz 2-0. Ali já estava decretada a vitória do Corinthians, né? E o Corinthians ainda continua indo para cima. Como cada um teve um expulso, né, num lance de confusão ali, cada um teve um volante expulso, o jogo ficou mais aberto. E aí, já nos acréscimos, né, o Corinthians ainda tem um lance que chega forte no ataque. O Alex Santana aparece muito bem ali, chegando na área. Ele chuta cruzado, o goleiro faz uma ótima defesa e a bola sobe dentro da área. E nessa hora a gente vê que o Memphis, ele fica só olhando para cima e ele posiciona o corpo para dar uma bicicleta. Na hora eu falei,
Não. E não é que ele acertou uma incrível bicicleta. Foi um chutaço, o goleiro ainda tentou pegar, ela bate, mas já entra pro fundo do gol e o Corinthians fecha com louvor, 3-0, um belo jogo, um jogo que a gente vai lembrar durante muito tempo, porque o Corinthians foi muito superior ao Grêmio, mesmo jogando lá. O Corinthians que tem bons jogos, um histórico de bons jogos ali com o Grêmio, mas essa realmente foi uma... O Corinthians foi implacável, o Corinthians amassou o Grêmio, mereceu a vitória, tá? Incontestável. E com isso, o Corinthians manteve a 7ª posição, né? Ele que entrou até a rodada como o 7º colocado, já com a vaga garantida a fase preliminar da Libertadores, manteve essa posição, ampliou a marca de 9 vitórias consecutivas, algo histórico. Durante todas essas edições do Brasileiro, apenas acho que Atlético Mineiro e Inter obtiveram essas marcas, e o Corinthians atinge uma marca expressante dessa num ano que lutou até mesmo contra o rebaixamento, né? E não tinha atingido uma marca dessa em anos que conseguiu o título, né? Muito curioso. E também consegue emplacar um dos artilheiros do campeonato e o líder de assistências, né? Então o Yuri Alberto, ao lado de Alejandro, aí termina como o goleador da competição, e Garro, que foi o líder de assistências, tá? Então é isso, meus amigos. Você gostou do jogo? Gostou da postura do Corinthians, mesmo já com a vaga garantida, jogando mesmo, jogando pra valer, indo pra cima do Grêmio, fazendo 3-0 fora de casa? Comente aí, tá? Corinthians que agora a gente só vai ver em janeiro no Campeonato Paulista, né? Os jogadores agora já saem de férias, agora vai começar aquela fase de especulação, contrata aquele, sai aquele, enfim. A gente vai discutir ainda bastante isso no canal no final do ano. Podem aguardar novos vídeos, tá bom? E é isso, um grande abraço. Vai, Corinthians!